abrir a Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 21. Quero ler de novo com os irmãos aqui. Capítulo 21, versículo 3, né? O versículo 2 e 3. O 2 e o 3 somente, tá bom? Diz assim o texto: Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nós temos chamado a atenção dos irmãos para o fato de que esses dois últimos capítulos do Apocalipse são os dois últimos capítulos, não somente que encerram o livro do Apocalipse, mas que encerra a história de Deus revelada em toda a Escritura, levando em conta que o Apocalipse não é um livro, mas é a porção final de uma história que começa em Gênesis capítulo 1. Então devemos olhar para a Escritura como um todo, como se você estivesse lendo ali a partir do primeiro capítulo e até chegar então nos últimos 2 capítulos de uma história belíssima, que é a história de Deus com a sua criação. Nós então enfatizamos aqui, chamamos a atenção dos irmãos para 3 pontos importantes demonstrados aqui no capítulo 21 e no capítulo 22. O primeiro é o novo céu e a nova terra, de que nós já falamos aqui em semanas anteriores. O segundo é a cidade santa, é a Nova Jerusalém, aqui dita que é o tabernáculo de Deus com os homens. E o terceiro ponto, que nós não falamos ainda, falaremos em ocasiões posteriores, são essas nações, esses homens aqui que habitarão em torno da Nova Jerusalém. Hoje queremos falar com maior propriedade, maior especificidade acerca da Nova Jerusalém. Então vejam que é dito aqui, que tão logo João, ele vislumbrou em visão o novo céu e a nova terra, ele viu descer do céu uma cidade. Olha o versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então imagine você, João, vendo essa cidade, chamada Cidade Santa, Jerusalém, Nova Jerusalém, descendo do céu. Talvez João tenha ficado ali no seu êxtase, né? Vendo aquela cidade, uma cidade gloriosa. Na sua visão, ele viu uma cidade. Na visão, que ele pôde ver. Os irmãos olharem aqui o versículo 9 e o 10, é dito que o anjo convidou a João para que ele contemplasse a esposa do cordeiro. Então, de repente, quando ele olha, ele vê a esposa, que é uma cidade que desce do céu, ataviada como noiva para o seu esposo. Quando João então contemplava aquela cidade descendo, João certamente deve ter ficado se perguntando, penso, ora, que cidade é essa? Uma cidade de ouro límpido, e um ouro tão puro que chegava a ser transparente. Uma cidade toda cravada com pedras preciosas, os fundamentos de pedras preciosas. Uma cidade belíssima. Então, quando João está ali extasiado, olhando para aquela cidade, talvez tentando compreender o significado daquilo, ele ouviu uma voz que dizia, versículo 3. E este versículo 3 é a chave hermenêutica, dentre outras aqui no capítulo 21, mas que decifra essa cidade. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, João olhando para a cidade, e a voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então nós já temos a chave. Esta cidade é o tabernáculo de Deus. Esta cidade, versículos 9 e 10, é a noiva, é a esposa do cordeiro. Olha o versículo 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, vírgula, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então observe, os irmãos, que é o próprio Apocalipse, é o próprio texto que nos dá a identidade desta cidade. Então não basta você ler, e porque diz que aqui tem uma cidade, que tem 12 fundamentos, que tem 12 portas, que tem um trono, que tem uma rua, que tem isso e aquilo outro, e você concluir precipitadamente que se trata de uma cidade literal.
você tem que permitir que o próprio texto decifre o significado dessa cidade. Inclusive, foi ontem mesmo, eu estava assistindo a um vídeo meu na internet, de uma das mensagens aqui, e alguém postou lá, dizendo assim: cada um interpreta o Apocalipse como quer. Eu não concordo com essa visão. Ponto. Aí eu leio um comentário dele, eu fico com pena da pessoa. Dá pena, porque tudo bem que a pessoa tem que ter um posicionamento, que a pessoa não pode se deixar levar por qualquer argumento, por qualquer situação. Entretanto, as pessoas preferem desenvolver um conceito próprio e particular acerca das coisas divinas. Quando você lê um texto, sobretudo um texto como a Bíblia Sagrada, um texto como este da Bíblia Sagrada, você não tem o direito de falar o que você acha acerca do texto. Você precisa permitir que a própria Escritura diga o que isto ou aquilo significa. No caso aqui específico da Nova Jerusalém, uma figura emblemática, em que os filhos de Deus, ao longo dos tempos, vislumbraram pela fé na cidade e mesmo desejaram, foi por anos e até hoje é interpretada de maneira equivocada pela maioria esmagadora dos cristãos, porque acreditam que se trata de uma cidade literal. Agora veja só o prejuízo, quando alguém considera que é uma cidade literal, aí fica lá no seu subjetivismo, pensando e esperando e aguardando um dia em que ele vai morar numa cidade de ouro. E aí perde o que há de mais precioso na revelação. Então eu quero agora enfatizar com os irmãos, como nós já falamos dessa cidade em mensagens anteriores, a anterior e a outra ainda, mais anterior ainda, nós enfatizamos o aspecto da cidade como noiva, como esposa. Hoje nós queremos seguir demonstrando essa cidade como sendo o tabernáculo de Deus. Então, versículo 3, está aqui, quando a cidade descia do céu, João ouviu uma voz vinda do trono que dizia: eis. Esse eis aqui, nas palavras aqui escritas, na oralidade que ele ouviu, é como se fosse um dedo apontando para o objeto. Ele tem essa função dentro do texto, como que fosse ali uma expressão que funcionasse como um dedo apontando para a cidade, dizendo: veja, isto aqui é o tabernáculo de Deus com os homens. Então nós sabemos que a Nova Jerusalém é o quê? É o tabernáculo de Deus com os homens. Está claro para os irmãos? Então guarde no coração e vamos começar a pensar esse tabernáculo de Deus com os homens a partir de Êxodo capítulo 25, ok? Vamos fazer um percurso em toda a Escritura, procurando identificar pela Bíblia o que esse tabernáculo significa em realidade. Então, em Êxodo capítulo 25, é o momento que nós vamos encontrar pela primeira vez a menção deste tabernáculo aqui de maneira explícita, Ou seja, o tabernáculo de Deus do capítulo 25, do capítulo 21 de Apocalipse, ele aparece primeiramente aqui em Êxodo capítulo 25. Observe então. Deus havia tirado o povo de Israel do Egito. Acompanhe o contexto. O povo já havia saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, tinha entrado já no deserto do Sinai, haviam chegado até ao Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus se encontra com o seu povo e faz uma assembleia com o seu povo. O povo ficou embaixo, Moisés subiu ao monte e agora Deus falava com Moisés. E esse texto do capítulo 25 demonstra algo que Deus disse a Moisés em relação ao tabernáculo de Deus. Olha, capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral.
E aí, diante de tudo isso, Moisés pergunta: e Senhor, para que tu queres tanta oferta? E Deus diz então: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então veja o que Deus diz para o povo de Israel, aqui para Moisés: olha, faça-me um santuário, eu quero que vocês construam um tabernáculo, faça-me uma tenda, eu quero morar entre vocês, no meio do povo, no meio de vocês, povo de Israel. Mas como Deus poderia simplesmente habitar no meio daquelas pessoas? Então Deus disse: façam-me um santuário, faça-me uma tenda, faça-me uma casa, para que, estando eu dentro desta casa, eu possa habitar no meio de vocês. É lógico que isso aqui é uma figura, assim, um tanto, como eu posso colocar, um tanto humana, porque, na verdade, todo o Antigo Testamento vai dizer alto e bom som, como também o Novo vai ratificar, dizendo que Deus não habita numa casa feita por mãos humanas. Mas veja que nós estamos aqui tratando com a lei. E o que Hebreus capítulo 10, versículo 1 nos diz acerca da lei? Diz que a lei tem sombras e figuras das coisas que haviam de vir, não porém a realidade das coisas. Então o próprio livro de Hebreus capítulo 10 diz que a lei, aqui no caso esses elementos todos aqui que Deus dá ao povo de Israel, tem um aspecto meramente simbólico. É como se fosse uma sombra de algo vindouro. Então logo quando nós lemos aqui Êxodo capítulo 25, e essa é a maneira que eu quero que os irmãos leiam a Escritura, que os irmãos leiam Apocalipse 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens, que os irmãos vejam a Nova Jerusalém descendo enquanto o tabernáculo de Deus. De lá vocês vêm para cá, para Êxodo 25, em que vocês vão vislumbrar o quê? A figura de uma realidade vindoura. A Nova Jerusalém fala de uma realidade futura. Então nós vamos começar a discernir essa realidade futura a partir das sombras e figuras da lei, que nos diz que Deus ordenou que o povo de Israel fizesse uma tenda, fizesse um santuário, fizesse um tabernáculo para que Deus pudesse estar dentro deles. E nós temos que ver três coisas. Primeiro, o desejo de Deus de estar entre os homens. Segundo, a tenda dentro da qual Deus habitaria. E terceiro, os homens que estariam em volta desta tenda. Interessante, Moisés fez o tabernáculo, foi concluído. Os irmãos lerem o capítulo 40 do livro de Êxodo, verão como que quando Moisés concluiu aquela obra e dedicou-a ao Senhor, é dito que a glória de Deus encheu aquele tabernáculo. Ou seja, Deus entrou para dentro daquele tabernáculo, encheu aquele tabernáculo, e agora então aquele tabernáculo tornou-se o centro do povo de Israel. Ou seja, enquanto o povo de Israel estava peregrino no deserto, o santuário era armado exatamente no meio do arraial. Ficava uma tribo, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, e o santuário ficava no meio. Então nós podemos olhar para a experiência do povo de Israel e ver ali os homens em volta de uma tenda, e dentro dessa tenda o próprio Deus que ali habitava pedagogicamente. Quando eu falo habitava pedagogicamente, é para que ninguém caia no erro de imaginar que é possível que Deus habite uma tenda, habite uma casa. Aquele de quem é dito, inclusive o próprio Salomão, que posteriormente construiu para Deus o grande templo fixo em Jerusalém, na sua oração de dedicação do templo, ele orou dizendo: ó Deus, nem o céu dos céus te pode conter. Ou seja, em nenhum lugar do universo pode conter a Deus, porque Deus é maior do que o próprio universo. Deus é maior do que tudo que é criado. Então não podemos jamais imaginar que Deus habitaria uma tenda feita por um grupo de beduínos e peregrinos como o povo de Israel. Mas isso, na verdade, era um ensinamento. Deus quer nos ensinar algo. Agora, o pior é quando alguém, em pleno século 21, uma pessoa aparentemente tão culta e tão sábia, né, chega a ponto de querer reproduzir
a tenda lá no Brás. Que coisa ridícula. Olha como a pessoa volta ao passado. É como alguém que despreza o avanço de Deus na humanidade, o crescimento intelectual da humanidade e volta aos rudimentos. E o povo está admirado com aquele templo lá, porque simplesmente não conhece a Deus. Porque se conhecer a Deus, o seu propósito, vai olhar para aquele templo e por mais que ele tenha alguma magnitude ou magnificência, se assim se pode dizer, humanamente falando, não passa, ele é menos do que nada. Até chamá-lo de esterco, certamente ainda é fazer a ele algum elogio. É menos do que nada. Uma vez que nós temos aqui, portanto, uma figura. Para o povo de Israel, aquilo era tudo no passado. Imagine, eles tinham orgulho daquela tenda. Olhe para aquela tenda, como seria aquela tenda no deserto? Pense comigo por um momento. Será que era algo bonito, aquela tenda no deserto? Aquele tabernáculo, feito de pele de animais marinhos, pele de cabra tinto de vermelho, as peles costuradas uma nas outras. Não era como esses circos modernos que nós temos hoje, aquela lona colorida, bonita. Não, era um tanto de pele tudo remendada, que fazia aquela grande tenda no deserto cheia de poeira, certamente. Estava aqueles ventos, enchia de poeira. É lógico, né, que no interior, no mais interior daquele tabernáculo, ali havia materiais muito finos, materiais finos, tínhamos ali tecidos finos, tínhamos ali no interior a madeira de acácia, revestido com ouro, mas isso estava dentro da tenda. Esse aspecto mais precioso, mais bonito, era no interior da tenda. Olhando de fora, imagine só alguém passando, visse lá aquele povo lá, todo em volta daquela tenda, aí já olha assim, o que está acontecendo? Que tenda é essa? Que circo é esse? É o circo de Solé? Que circo é esse? Fala, não blasfema. Isso aqui é a casa de Deus. Ah, mas de qual Deus? Não, é a casa de Iavé. Sim, mas quem é Iavé? Ora, é o Criador de todas as coisas. Aí ele está aí, porventura, ele está lá dentro, não pode incomodá-lo, até porque ninguém pode ir lá onde ele está, senão o sumo sacerdote uma vez por ano. Aí, como é que você viria essa situação? Ô povo maluco, achar que o Eterno mora numa tenda de pelo, de peles, de pelo de cabra tinto de vermelho, animais marinhos, naquele deserto, aquele calor escaldante. Mas era um fato simbólico, ó, fato simbólico. Fato porque Deus ordenou, fato porque Deus estava ali. Lógico que ele estava ali na sua plenitude possível, não na sua plenitude impossível, na sua plenitude que o homem jamais poderá ver, porque o eterno nunca pode ser concebido ou visto ou enquadrado por criatura nenhuma, nem por anjo, nem por arcanjo, nem por quem quer que seja. Até inclusive Paulo diz isso lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que aquele que habita em luz, luz o quê? Ora, se é inacessível, ninguém jamais poderá acessar este lugar. Mas não pensa que é um lugar, não. Não existe um lugar. É porque Deus, ele é tão grande em si mesmo, na verdade nenhum adjetivo é capaz de defini-lo em questão de tamanho, porque ele não tem tamanho. Deus é Espírito e Deus enche todas as coisas. Então não é possível que você alcance a Deus em sua plenitude. Aquele que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu e nem é capaz de ver. Então nós estamos falando da plenitude possível. Plenitude possível é a plenitude que Deus se dá ao homem. É na medida que Deus se dá ao homem. Então ali estava aquele tabernáculo, um deserto. No interior, uma coisa muito fina, muito bela, e a glória de Deus no interior daquele tabernáculo. Por fora, entretanto, aquela coisa um pouco estranha. Bem, tem a razão, nós estamos caminhando. Nós estamos em Êxodo, né? Nós vamos lá para o Apocalipse. Daqui para lá tem muitos textos para nós podermos explicar essas razões todas, tá bom?
Bem, o tempo passou, o povo de Israel se estabeleceu, por fim, na boa terra de Canaã, e então o tabernáculo ele foi substituído depois pelo templo, né? O templo que era fixo, porque a tenda era móvel, né? Eles tinham que tirar de um lugar para o outro, na medida que eles iam caminhando no deserto. Entretanto, o templo depois foi construído ali em Jerusalém, e esse templo então ficou ali como sendo o lugar da habitação de Deus, conforme se lê em todo o Antigo Testamento. Bem, abra sua Bíblia no Evangelho de João, e aqui é o próximo passo que nós devemos dar. E os irmãos poderiam, inclusive, olhar cada um desses textos como se fossem estações, maneira pedagógica boa de você compreender, porque nós, buscando compreender o tabernáculo de Deus com os homens de Apocalipse capítulo 21, nós estamos remontando a trajetória desta verdade, começando em Êxodo 25. O próximo passo agora é você chegar até João capítulo 2, quando então Jesus vai nos trazer aqui uma revelação acerca daquela tenda, uma revelação acerca daquele tabernáculo, uma revelação acerca daquele templo. Ok? Capítulo 2 do Evangelho de João, né? Nós temos aqui o momento em que Jesus Cristo, capítulo 2, versículo 13 em diante, em que Jesus ele entra no templo, entra naquela casa que fora revelada para Moisés no deserto, e depois fora construída por Salomão. Então Jesus, ao entrar nesse templo, ele expulsa daqui os cambistas que faziam comércio. Observa claramente como diz aqui no capítulo 2 de João, versículo 16. E disse Jesus aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Opa, então o próprio Jesus chama o templo, lógico, esse templo aqui é o templo de Salomão, reconstruído, ele chama o templo de quê? A casa de meu pai. Isso é para que alguns aventureiros aí da internet, que costumam fazer confusão na cabeça das pessoas, porque faz muita confusão sem dar um remédio, sem dar uma solução bíblica. Ou seja, não, o templo de Salomão é templo do diabo, é templo maçônico. Aí começa com essas coisas. E o pior é que coloca os crentes tudo doido e não lê a Escritura de modo a fundamentar os seus ensinamentos. Então é lógico que às vezes um ensinamento novo até pode causar uma certa confusão na sua cabeça, mas não é a confusão que vai gerando confusão e mais confusão. Você precisa fundamentar e permitir que a Escritura se explique a si mesma. Então o próprio Jesus, ao entrar no templo, e esse aqui é o templo de Salomão, que fora destruído e depois reconstruído no tempo de Josué e Zorobabel, e ainda depois o templo reformado pelo rei Herodes. Então Jesus entra nesse templo e diz acerca desse templo: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ora, aquele templo, ou aquele santuário, ou aquele tabernáculo, ou aquela tenda de Êxodo 25, Deus falou assim: façais para mim um tabernáculo para que eu possa habitar. Então está aqui a casa do Pai. É só você ir prosseguindo e observando que aquele tabernáculo, ele se transformou posteriormente num grande templo. Agora Jesus diz que esse templo é a casa do Pai. Aí ele expulsa, portanto, os cambistas, os que faziam comércio, os que tiravam daquele templo o seu objetivo temporal e imediato. Quando então Jesus expulsou a todos, olha o que aconteceu. Veja comigo o versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Em outras palavras, com que autoridade você entra aqui nesse templo e você expulsa sacerdote, sumo sacerdote e escriba, essas autoridades todas? Ou seja, você tem alguma patente para que você possa fazer isso? Você tem como provar que você é alguma coisa? Faça-nos algum sinal para que nós possamos verificar a sua autoridade. 19 diz assim: Jesus lhes respondeu.
Olha a resposta de Jesus: destruir este santuário, destruir vós. Isso aqui está no imperativo e, portanto, é uma ordem. Ele não está dizendo que ele havia destruído, ele diz: destruir esse santuário. Destruam então esse santuário e eu, em 3 dias, o reconstruirei. Então observa que eles pediram o quê? Um sinal. Vocês destruam o templo e eu posso reconstruí-lo em 3 dias. Versículo 20 diz: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Como pode ser isso? Agora veja a revelação da Escritura no versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, de repente nós vamos encontrando aqui um nexo na Escritura entre o tabernáculo, que Deus ordenou que se construísse, ou que seja o templo, com agora a humanidade de Jesus Cristo. João capítulo 1. E o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João começa dizendo acerca do Logos eterno, acerca do Christos, do Messias, acerca aqui do Deus unigênito que veio visitar os homens. Versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós temos que parar e pensar e fazer essa análise para que os irmãos possam vislumbrar esta verdade. Êxodo 25:8, o que diz lá? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dos homens. Então, essa ala daqui, por gentileza, fale comigo. E me farão um santuário para que eu possa habitar entre os homens. Qual que é o desejo de Deus? Não é habitar entre os homens? E qual o meio que ele se utiliza? Uma tenda, um tabernáculo. Agora, essa ala de cá. E o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre os homens. Façam-me um tabernáculo para que eu possa habitar entre os homens. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Veja que diz a mesma coisa, é o mesmo texto. O que a diferença é que aqui nós temos um nexo de interpretação entre a tenda, que aqui era figurada, e a tenda que agora aqui é a própria humanidade, é o homem gerado em Maria. Foi gerado uma humanidade no ventre de Maria. E aqui, de uma vez por todas, eu peço aos irmãos, a partir de então, não confundam jamais Jesus com Cristo. São duas coisas distintas. Vejam só, no princípio era o verbo. Então, o verbo é desde quando? No princípio era. Ou seja, se no princípio todas as coisas foram criadas, então ele, no princípio, quando as coisas foram criadas, ele não foi criado, porque ele era. Então, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Esse Logos é Cristo. Ao passo que esse Logos um dia se fez carne. Esta humanidade, homem gerada no ventre de Maria, que é a tenda, chama-se Jesus. Os irmãos querem algo interessante? Estava essa semana analisando isso. É extremamente interessante. Querem ver? Vamos abrir 2 lugares na Escritura. Primeiro você abre aí em Mateus capítulo 21. E esses 2 textos que nós vamos ler agora fará a devida distinção. Talvez agora no momento você não compreenda a razão dessa distinção. Mas depois você
você saberá. É capítulo 22 de Mateus. Talvez agora os irmãos não entendam a razão da minha insistência em diferenciar uma coisa da outra. Mas guarda esse entendimento um dia, lá na frente, vocês entenderão. Mateus capítulo 22, versículo 41 em diante. Olha que coisa interessante. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus faz uma pergunta para os fariseus. Está lá os fariseus reunidos, e Jesus então resolve perguntar algo para eles, que poderia ser feito para nós hoje à noite aqui. Ele pergunta assim: olha, que pensais vós do Cristo? O que pensais vós do Cristo? O que vocês pensam acerca do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. O que vocês acham disso? Para um pouquinho a leitura. Que pensais vós do Cristo? O que vocês pensam acerca do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: ora, filho de Davi. Mais do que certo ou não? Replicou-lhe Jesus: como, pois? Ora, como pode ser ele filho de Davi? Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus concordou com a resposta deles? Não concordou. Vocês estão achando que o Cristo é filho de Davi. Agora veja a mesma pergunta de Jesus feita agora não aos fariseus, mas aos seus discípulos, no capítulo 16. Volte um pouquinho em Mateus, capítulo 16, versículo 14, ou versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Outra vez é Jesus quem indaga. Indagou aos seus discípulos dizendo: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então, eles diziam que o Cristo era filho de Davi, ou dizia que o filho do homem fosse Jeremias, fosse um profeta qualquer, que fosse Elias, Jeremias, ou sei lá, qualquer um desses aí, João Batista. 15. Mas vós, perguntou ele, vocês, dos discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o filho de Davi. Hã? Tu és o Cristo, o filho de Davi. É isso? Não, de Davi, os fariseus já tinham dito. E Jesus falou assim: não tem como. Como pode ser o filho do homem, o Cristo, filho de Davi, se o próprio Davi lhe chama Senhor? Ou seja, o Cristo é maior do que Davi. Eu pergunto, quem é maior, o pai ou o filho? O pai não é maior? Ora, se o Cristo é filho de Davi, como é que o grande, o pai, chama o filho de Senhor? Não está correto. Entretanto, quando os discípulos então foram questionados sobre o Cristo, responderam eles: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando diz que o Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus responde: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que estais nos céus. O Cristo é o Filho do Deus vivo, o Cristo é o Logos eterno, o Cristo é o Filho. O Cristo, portanto, é o Criador de todas as coisas, que não pode ser confundido com a humanidade de Jesus, que é o homem que se uniu ao Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. O fazer-se carne é um aspecto temporal, ou seja, num dado momento, há 2000 anos, o Logos se fez carne. O Logos veio morar entre os homens, realizando
parcialmente o seu desejo lá de Êxodo 25:8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso, e por esta razão, é que aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus, ao referir-se ao seu corpo, e aqui o texto ele mistura as duas ideias. Primeiro porque Jesus entra no templo, o templo físico, o templo de Salomão, que ele chama de casa do Pai. Olha como que a Escritura faz a transição da figura para a realidade. Ele entra no templo físico, construído por Salomão, aqui ele chama de casa do Pai. Ele então purifica aquele lugar, expulsa os cambistas. Agora os escribas e fariseus querem saber com que autoridade ele faz aquilo, e lhe pedem um sinal. E ele responde: olha, destruí este santuário do templo físico, e eu em 3 dias posso reconstruí-lo. E eles disseram: mas como pode ser isso? Se em 46 anos foram gastos para construir e para levantar esse edifício. Aí o texto diz: Jesus, porém, referia-se ao santuário do seu corpo. Então a própria Escritura coloca aqui, lado a lado, a figura que é o templo. O templo apenas representa, ao passo que o corpo humano do Cristo é o tabernáculo. Aí eu pergunto, a partir da encarnação do verbo, o que é o templo? É o corpo de Jesus. Portanto, quem quiser, ou quem querer, ou quem assim desejar, construir um templo, ainda que seja no Brás, está completamente equivocado. Ou no mínimo não dá importância para a revelação progressiva da Escritura, e usa de artifícios meramente humanos e carnais para enganar os indoutos, os incautos e, com todo respeito, os idiotas. É porque a palavra idiota ela ofende assim porque parece um xingamento. Mas a palavra idiota, na sua essência, no seu significado, quer dizer aquela pessoa que não consegue fazer conexão das coisas. Não significa um xingamento, absolutamente. Idiota é aquela pessoa que não consegue ligar as coisas, não faz nexo com as coisas, tem um olhar totalmente fracionado e por isso ele é facilmente enganado por aquilo que os seus olhos veem. Esse é o significado. Então em João capítulo 2 nós encontramos aqui a transição, saindo de uma figura, porque o templo tinha apenas um objetivo: simbolizar, representar algo. Então veja que o tabernáculo de Deus, agora no novo, ou na abertura do Novo Testamento, é o corpo de Jesus. Nós já avançamos muito, não? Saímos de uma tenda para o corpo de Jesus. Agora o corpo de Jesus é a casa do Pai, é a habitação de Deus. Deus, que é o Logos, veio habitar um corpo. Quando Deus habita aquela humanidade, quando Deus habita aquele corpo, então nós temos aqui a realidade parcial do templo, ou do santuário, ou do tabernáculo, ou da tenda. Amém, queridos? Cristo, portanto, agora era o tabernáculo vivo de Deus, andando entre os homens. Onde o homem Jesus ia, lá estava Deus dentro daquela tenda. Aí os homens olhavam para aquele homem, aquele nazareno, que nasceu lá em Belém da Judéia, que cresceu em Nazaré, e aos 30 anos foi ao Rio Jordão, onde se batizou, aquela barbona, aquele rosto cansado, aquele que entrou na sinagoga. Está ouvindo? Está ouvindo? Com você. E diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para apregoar. Lembra? E a partir daí ele sai e andando entre os homens. Onde ia aquele homem Jesus? Ia o Logos. O Logos estava ali encarnado. E talvez alguém olhasse e dissesse assim: vem cá, quem é este? Se alguém dissesse: é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, é o Logos eterno. Quem olhasse para aquela tenda humana, como diz Isaías, sem aparência, sem formosura, muitas vezes eu acredito os cabelos desgrenhados, aquelas barbas desgrenhadas, porque
Ele não tinha nenhum discípulo, João, que fosse barbeiro. E se o João tivesse lá, quem sabe, Jesus, vamos dar uma paradinha, fazer um negócio. Mas não, só tinha pescador, tudo. Aí você olhava para aquela tenda tão semelhante nos aspectos exteriores com aquela tenda do deserto, todo costurado de pele de ovelha, pele de cabra. Não tinha aparência nem formosura. Porém, no interior daquela tenda, estava quem? O próprio Logos. Então, essa beleza interior fala da divindade, ao passo que a aparência exterior fala da tenda, dessa humanidade. Tanto é que quando o Senhor estava lá no Monte Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João, é dito que ele se transfigurou. A glória interior daquela tenda deixou-se manifestar exteriormente. Então vamos pensar, se lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, é dito de uma tenda que Deus queria habitar nela. E no capítulo 40, nós vemos aquela tenda pronta e a glória de Deus enchendo aquela tenda. Não é assim ou não? É dito que a glória de Deus encheu o tabernáculo. Leiam depois com paciência em casa o capítulo 40 de Êxodo, quando Moisés conclui a obra do tabernáculo, consagra a Deus e a glória de Deus entra dentro daquela tenda. Então, João capítulo 1, volte uma página aí, ou melhor, João capítulo 2. Nós já sabemos que esse corpo humano de Cristo é a tenda do capítulo 25 de Êxodo. E agora Jesus Cristo aqui, ele faz o seu primeiro milagre no capítulo 2. Quando ele faz o milagre, que é o milagre da transformação da água em vinho, olha o que diz aqui no versículo 11. Com este o quê? Este milagre que ele acabou de realizar. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Então, quando Cristo transformou água em vinho, ele deu princípio o quê? A seus sinais. O que é um sinal? O sinal não visa transmitir algo, uma revelação, uma verdade. Quando ele faz o primeiro milagre, ele faz o primeiro sinal. Olha o versículo 11. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória. Quer dizer, no momento do milagre, é como que a glória no interior daquela tenda se manifestasse e se recolhesse. A cada prodígio, a glória é como que a glória se manifestasse. Ele demonstrando aos homens que aquele que naquele tabernáculo realizava era o próprio Deus. Então, vez ou outra, em cada milagre, a glória da tenda se manifestava. A glória da tenda se manifestava. Maravilha ou não? Que bom. Então nós temos aqui o corpo de Cristo como sendo a realidade parcial. Eu digo parcial porque essa tenda vai desenvolver ainda mais, né? A parcial do tabernáculo lá de Êxodo capítulo 25. Agora veja, vamos nos lembrar de algo. Nós sabemos que, vamos olhar um pouco para a figura do Antigo Testamento. Vamos voltar um pouco, sair um pouco do corpo de Jesus, vamos voltar lá atrás para nós podermos compreender algumas coisas. O templo feito por Salomão, interessante que ele foi destruído. Ele foi destruído. Lá no tempo dos reis ainda, depois, muito tempo depois que o povo de Israel se dividiu em 2 grupos, ficou lá 2 tribos em Jerusalém, as outras 10 tribos com a sua sede, ou que seja a sua capital, em Samaria. Nós sabemos que veio Nabucodonosor, então cercou Jerusalém e destruiu aquele templo. Não é isso mesmo? Depois que acabou o exílio babilônico, que os judeus voltaram para Jerusalém, então eles reconstruíram o templo. Então o templo, ele foi destruído e ele foi o quê? Reconstruído. Nós sabemos, pelo próprio Jesus no capítulo 2 de João, que destruir e reconstruir o templo tem um significado. Qual que é? Destruir esse santuário e eu, em 3 dias, o reconstruirei. Isso ele dizia com respeito ao santuário do seu corpo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, está aqui no capítulo 2, versículo 22,
Então os discípulos entenderam que o destruir o santuário era a morte e que a ressurreição, e que o reconstruir era a ressurreição. Então, se nós sabemos que o destruir o santuário representa a morte e o reconstruí-lo significa a ressurreição, sabemos que o templo, historicamente falando, ele foi destruído por Salomão e ele foi reconstruído nos tempos de Josué e de Zorobabel, depois do santuário. Portanto, se nós sabemos que o templo representa, então, o corpo de Jesus, e esse templo foi destruído e foi reconstruído, essa figura nos fala, portanto, da morte e da ressurreição do Senhor. Então, imagine que quando destruíram aquele templo, e o povo foi para a Babilônia, cativo, ficaram lá 70 anos. No retorno do cativeiro, que eles foram reconstruir o templo, diz a Bíblia que quando eles pegavam aquelas pedras queimadas, só aqueles borrões, aqueles torrões, e eles lavavam e esfregavam para poder remontar, reconstruir o templo. E eles estavam lá tentando reconstruir, os samaritanos querendo destruir aquela contenda. Está lá no livro, os irmãos podem encontrar essa história lá no livro de Ageu, né? Está no livro também, enfim, Ageu, Zacarias. Então, o que aconteceu? Os anciãos, aqueles que viram o primeiro templo construído, e que agora estavam vendo aquelas pedras todas sujas e queimadas, naquela reconstrução lenta, diz a Bíblia que eles choravam vendo a condição daquele templo, pensando assim, nunca mais esse templo será o que ele era. Eles pensavam. Foi aí que Deus usou o profeta Ageu para trazer uma profecia dizendo, olha, vocês não precisam chorar por isso não, porque a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira casa. Isto é uma profecia do livro do profeta Ageu. Ou seja, se o templo destruído é a morte e reconstruído é a ressurreição, e se a glória da primeira casa teve glória e a glória da segunda casa é maior, então a glória do Cristo ressurreto é maior do que a glória do Cristo encarnado. Perfeito? Dá para entender isso? Isso nos mostra, os irmãos entendam o percurso e todo o malabarismo que tem que fazer para encaixar essas peças da revelação, para depois vir alguém, chega na sua casa, você doido para ouvir uma profecia, e essa semana me falaram, uma pessoa minha, próxima daqui, falou, pastor, olha, você acredita que eu estou passando uma luta tão grande, mas tão grande, que eu saí colocando meu nome nos livros das igrejas Universal, do Chapéu e do outro, e onde tinha um livro ele colocava o nome. Eu falei, é difícil. É difícil. Eu falei, não, tudo bem, mas resolveu? Ele falou, não, piorou. É difícil. Porque a gente não entende essas coisas. Pastor, mas o povo está sofrendo muito, não aguenta, vamos fazer uma oração forte, uma coisa. Não vai resolver. E não resolve. Isso é placebo. Isso é sofisma. Isso é engano. Porque se o que eles dizem for verdade, então a Bíblia mente. Na verdade, os nossos grandes e maiores problemas consistem no nosso afastamento de Deus. Se os irmãos quiserem prosperidade, saúde física, querem saúde física? Quem quer? Mas quem que não quer? Quem quer paz, felicidade, completude? Volte-se para a fonte de toda riqueza, que é Deus. Não adianta você querer resolver um problema com dinheiro, com campanha, com sal, com vela, com rosa, não resolve. A prosperidade aqui na terra, que não é o fim, mas é possível, é somente você voltando-se para a fonte de toda saúde. Porque a vida que está aí em você, que te faz viver, estava nele, e agora ele está em você. Ele é a fonte. Os homens vão se distanciando, e ao distanciar-se, quebra princípio. Quanto mais distante você fica, quanto mais princípio você quebra, mais você tem problema no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Então, a única saída é o seu retorno a Deus. Vou fazer uma campanha de prosperidade. Eu vou fazer e vou anunciar na televisão, pastor. Venha para a grande campanha da prosperidade. 7 sexta-feira. Vamos pegar 7 sexta-feira e vamos conduzir as pessoas a Deus.
a única saída. E quem voltar a Deus vai provar e vai experimentar cura, libertação, salvação. Não tem jeito de experimentar. Não tem como. Mas não é uma questão de você ir para a igreja, não é você levar o dinheiro, não é você ficar fingindo que está acreditando. É o seu coração que tem que se converter a Ele e voltar a Ele e permitir que a luz dele brilhe dentro do seu interior. E essa luz dissipa as trevas. E o que é a doença senão as trevas? E o que é a angústia senão as trevas? Então essa luz dissipa toda a treva. E você experimenta a mudança. Essa é uma grande verdade. Então, logo, as pessoas pegam a Escritura, aí fecham os olhos e falam: Senhor, fala comigo. Aí abre a Bíblia. Aí cai onde? Cai em Ageu. Em que versículo? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Irmão, você paga aluguel? É, pago. Pois Deus vai te dar uma casa. Está aqui, ó. E tem mais, é uma casa de 2 andares, porque é uma glória maior. Se você hoje mora numa casa de 3 quartos, Deus vai te dar de 6. Se você mora numa casa de 6 quartos, vai te dar de 12. Olha. E o pior é que o povo acredita nisso e não sabe que a Escritura está falando do corpo de Cristo que fora destruído, morto e foi ressurreto. Na ressurreição, esse Cristo ressurreto, ele tem maior glória do que na sua encarnação. Pastor, não entendo. Então, quando o Cristo se encarnou, que entrou na humanidade, entrou no homem, entrou naquele corpo, gerado no ventre de Maria, ali havia uma glória, que hora ou outra manifestava-se na medida em que ele permitia, por meio dos sinais, por meio dos milagres, ou como no caso lá do Monte Tabor, quando a glória encheu aquele templo e os discípulos viram seu rosto resplandecendo como o sol. Ele morreu. Ao ressuscitar, na sua ressurreição, essa casa ressurreta, esse tabernáculo ressurreto, ele agora ganha dimensões que não se podem medir, dimensões espirituais enormes, porque agora, na sua ressurreição, essa casa de Deus não se limita ao homem Jesus. Essa casa de Deus vai se ampliar em todos aqueles que creram no sacrifício do homem Jesus Cristo. Ou seja, quando você crer em Jesus, na sua obra, na sua palavra, na sua mensagem, e olha que crer em Jesus não significa você entrar num local chamado de templo evangélico. Mentira! Onde tem mais incrédulos e pessoas sem Deus são dentro dos templos. E fora dos templos há muita gente que já recebeu a Cristo e vive o evangelho. Lógico que isso não relativiza a comunidade, a comunhão, esse estar junto, esse congregar. Eu apenas me refiro porque infelizmente foi pregado e ensinado por muitos anos que receber a Cristo significa você procurar a igreja evangélica mais próxima da sua casa e chegar lá, você aceitar a Jesus como quem faz um gesto com a mão e a partir de então você ser um dizimista daquele lugar e ser um fiel e obediente a todas as regras daquele lugar. Isso não é verdade. Crer em Jesus significa simplesmente você voltar-se a Deus. Porque Jesus Cristo nada mais é do que esse elo que traz o homem de volta a Deus. Jesus é o caminho que conduz o homem de volta a Deus. Não é possível que alguém receba Cristo e não volte a Deus. E o que mais tem é pessoas que disseram que voltaram a Deus, ou melhor, que receberam a Cristo, mas que não voltaram efetivamente a Deus. Porque voltar a Deus não é uma religião, não é um nome, não é um título, não é um rótulo. Voltar-se a Deus é uma questão do coração, é uma questão da alma, é uma questão do espírito. Jesus não é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo com a sua obra conduz o homem de volta a Deus. Por isso que ele disse: credes em Deus, crede também em mim. Crer em Jesus é crer no Pai, e quem crê no Pai
deve crer em Jesus. De tal modo que todos aqueles que recebem a Cristo, que entenderam a mensagem do Pai, por meio do Filho, e aqui a questão é entender. Lembram da parábola do semeador? E a parábola do semeador explica tudo o que eu disse até agora. Porque eu falando desse modo, de título de igreja, de tal, parece que eu estou até com uma raiva dos crentes, do evangélico, mas não é isso. Mas você olha, o semeador saiu a semear. Caiu semente em 4 tipos de solos, não foi? O único que frutificou a 30, 100, a 30, 60 e a 100 por 1, foi a semente que caiu em terra boa. E o que significa isso? De acordo com Jesus, na interpretação, o que significa a semente cair em terra boa? As 3 outras é fácil. O que significa? Entenda o que significa a última e as outras você sabe o que ela significa. O que significa a semente que caiu em terra boa? Jesus explica. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouviu e compreendeu. Ou seja, entrou no entendimento. Quando a palavra entrou no entendimento, iluminou o entendimento, pronto, ele absorveu aquela verdade. Então, o que caiu na terra com espinho, na terra com pedregulho e na terra lá à beira do caminho, eles não entenderam. Agora, houve algumas coisas que colaboraram para que eles não entendessem, que era o coração duro, que era a riqueza, e pode ser qualquer coisa que impeça alguém de compreender. Hoje, quando as pessoas procuram a Deus, eles não podem compreender, porque o anseio do coração não é Deus. Eles vão atrás de Deus em busca de se livrar de um caroço, de se livrar de um caroço debaixo do sovaco, de se livrar de que mais? De um dente estragado. Eles querem um dente de ouro. Está lá, a pessoa nunca escovou o dente. O dente criou uma cratera. Aí ele vai pegar atrás de ganhar um dente de ouro. Não, Deus vai me dar um dente de ouro. Aí vai ganhar uma pasta Colinos. Resolve seu problema. Não quero creme dental. Eu quero dente de ouro. Então essas pessoas não estão entendendo o reino de Deus. O reino de Deus, olha, Jesus ele veio instaurar o reino que não está fora de vós, está dentro de vós. Não é uma organização, não é uma capela, uma catedral, não é o templo renascido de Salomão no Brás. Não, o reino de Deus está dentro de vós. Quando não compreender isso, nós vamos sofrer muito. Todo o sofrimento humano não é porque Deus é ruim, porque Deus é mau, porque Deus não predestinou, para de bobagem. É porque você não compreendeu o reino de Deus. Então aqueles que recebem a Cristo são aqueles que entenderam a mensagem, entenderam o que é o reino de Deus, e ao compreender o Cristo que habita em nós, logo ele regenera esse espírito e agora ele passa a habitar conscientemente naqueles que o recebem. Ou seja, você tem uma consciência de que agora Deus habita o teu espírito, Deus habita o seu coração. Então agora, quantos recebem o Evangelho, quantos compreendem a mensagem do reino, que elas precisam dizer obedecer ao Evangelho, agora vão constituindo a casa de Deus. Querem ver isso? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Entenderam, irmãos? Vocês não estão procedendo bem na casa de Deus. Tem irmão que está entrando aqui de bermuda na casa de Deus. Estou vendo irmão aqui entrando de batom na casa de Deus. Estou vendo gente atendendo um celular dentro da casa de Deus. Você tem que aprender a como se comportar na casa de Deus. Olha aí na sua Bíblia para você ver, 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Fecha a sua Bíblia, rápido. Fecha aí. Vocês têm que aprender a se comportar na casa de Deus. Pastor Josué, o que você acha? Aqui é a casa de Deus, irmãos, olha. Olha a situação da casa de Deus, meu pai eterno. Então vocês têm que aprender a se comportar. Não venha de bermuda, Henrique. Como é que você entra na casa de Deus de bermuda?
Está aqui, ó. Ou não está aqui, irmãos? Leia na sua Bíblia. Para que, se eu tardar, diz o apóstolo Paulo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Você está procedendo corretamente na casa de Deus, Henrique? De bermuda? Amém? Não amém? Hein? Vocês não dizem amém? Não, porque isso que eu acabei de fazer é o que fazem os sofistas da religião. Os sofistas da religião. Está vendo? São aqueles que enganam, que manipulam, que controlam, que querem dizer a comida que você tem que comer, a roupa que você tem que vestir, que dizem o que você tem que fazer com o seu dinheiro, que fica te manipulando, te escravizando, e você é escravo dos homens, pensando que ele é o que te une a Deus, pensando que aquele homem é o sacerdote que te ingressa na presença de Deus, ou que te leva à presença de Deus. Não é verdade. Vamos ler corretamente o texto então. Para que, se eu tardar, diz o apóstolo Paulo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, vírgula, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus, depois da morte e ressurreição de Cristo, é a igreja. É a igreja. Pastor, mas isso aqui então não é a casa de Deus? Isso aqui não é a igreja? Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22 e 23. Efésios capítulo 1, vamos ler somente o 22 e o 23. E pôs todas as coisas, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para Cristo então ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é esse galpão, e a igreja também não é o templo do Brás. Não é. Desiluda-se, você que está iludido, doido para ir no Brás. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu Cristo à igreja. Para ele ser cabeça, precisa de um corpo. Cristo agora é o corpo da igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude, a igreja é a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Então Cristo vai encher todas as coisas por meio do seu corpo, que é a igreja. Então, quando Paulo diz aqui em Timóteo que a casa de Deus é a igreja, se refere, portanto, a todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Vocês acreditam, irmãos, que tem pessoas que, para quem você olha, atenção, há pessoas para quem você olha e você acha que ela nem crente é, e ela é casa de Deus? Não, mas não aceitou a Jesus. Pare de pensar o evangelho nos moldes do movimento cristão reformado evangélico. Não pense assim. Crer em Cristo é uma questão do coração. O problema é que nós criamos uma receita de crer. E aí então você acaba se enganando. Então agora a casa de Deus não é mais somente Jesus, o Jesus histórico, Jesus homem. Agora a casa de Deus é o quê? É a igreja, é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que agora o tabernáculo é Cristo e a igreja. Até porque o corpo físico de Cristo, o corpo físico histórico do Nazareno, agora esse corpo ele transcendeu a matéria. Ainda que ele ressuscitou em carne, ele ressuscitou em corpo, a sua ressurreição é uma ressurreição corpórea, mas esse corpo não é como este corpo seu. É um corpo que entrou na glória e foi totalmente absorvido pela vida indissolúvel, de maneira que agora é um corpo que não é mais físico, porque o físico
está para a matéria, ou a matéria está para o físico, para as leis da física, e o corpo de Jesus não mais se submete a essas regras e a essas leis aqui de baixo. É um corpo glorificado que agora é um homem do céu, não é mais um homem da terra. Não, não é assim não. Essa carne é corruptível. Isso aqui fede. Ele tem um corpo de glória. Tanto é que a Bíblia diz que o nosso corpo será como o corpo do Cristo ressurreto. Ora, se o nosso corpo será como o corpo do Cristo ressurreto, é porque o do ressurreto não é como o nosso. E aí, Filipenses 3:21, vai chamar esse corpo aqui, este corpo de vergonha. Lembra que quando Cristo ressuscitou, ele entrou dentro de uma casa onde estavam os discípulos, cujas janelas e portas estavam fechadas? Como é que ele pôde entrar lá dentro sem bater na porta? Se fosse um corpo como este, no sentido físico, ele jamais poderia entrar. Porque a lei da física, que você conhece muito bem, uma delas é que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Como é que ele passou pela parede? A parede tinha que ceder para ele poder ir caminhando. Porque não pode ocupar o mesmo espaço. Mas ele passou pelo mesmo espaço e ultrapassou aquele espaço. Portanto, não pode ser um corpo físico. Não quer dizer com isso que não seja corpo, porque há corpos celestiais e há corpos terrestres. Esquece isso, não vai por aí não. A Bíblia diz que há vários tipos de corpos. Se há corpos terrestres, há também corpos celestiais. Você queria perguntar, Varão? Eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar isso porque antes da sua encarnação, Deus foi à casa de Abraão e comeu. E Abraão lavou-lhe os pés. Esses mistérios eu não sei explicar. Eu sei que o corpo de Cristo não é um corpo como este. Mas o que importa é você entender que agora existe uma grande casa espiritual, cuja cabeça é Cristo, cujo corpo é a igreja. A glória da segunda casa, esse novo homem, Cristo e a igreja, a glória é maior do que a da primeira. A glória do Cristo ressurreto, do Cristo multiplicado, do Cristo expandido, do Cristo aumentado no seu corpo, que é a igreja, é muito maior do que a do Cristo meramente encarnado. Amém, queridos? Então os irmãos observam como que a Escritura vai dizendo que agora o templo, no Novo Testamento, a tenda onde Deus habita, não é mais aquela tenda feita por Moisés. Olha esse texto de Atos, capítulo 17, aqui para os irmãos verificarem algo. Capítulo 17 de Atos, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita. Habita, mas no Brás deve habitar, não é possível, porque foi gasto tanto dinheiro. Vamos abrir uma exceção, irmãos. Vamos abrir uma exceção. O que vocês acham? O Deus que fez o mundo, olha o tamanho dele, e tudo o que no mundo existe. Esse Deus é pequeno, é grande. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, vírgula, nem no do Brás. Pode colocar na sua Bíblia aí. Acrescenta aí que esse acréscimo não é pecado. Não é. Versículo 25. E nem é servido por mãos humanas. Para de bobagem. Como se de alguma coisa precisasse. Então você fica fazendo coisa para Deus. Vou levar um dinheirinho para Deus. Vou levantar as mãos para Deus. Ficar cantando. Deus não é servido por mãos humanas. Deus quer um coração contrito. Querem ver uma coisa? Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 66. Desculpe. Aqui está um retrato do que Paulo diz no capítulo 17 de Atos, que o Deus que habita, que não habita em casas feitas por mãos humanas, não é servido por mãos humanas. Olha aqui o exemplo, Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Quando ele diz isso, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, isso é o que diz lá em Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que há no mundo. Ou seja, aqui diz:
Se o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, olha o tamanho desse Deus, é grande ou é pequeno? Ora, se ele fez o mundo e tudo o que nele há, e é seu Deus da terra, ele também não é grande? A relação aqui é a grandeza. Aí ele pergunta: que casa me edificareis vós? Imagina só o Deusão grande, Espírito, que enche tudo, que criou tudo, que é Senhor de tudo, olha para o mísero homem e diz: que casa você vai edificar para mim? Esse homem some, não some? Ele desaparece. Versículo 2: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, aquele que construir para mim um templo. Aí, irmão, leia novamente. O homem para quem olharei é este, aquele que construir para mim um templo. Não é assim? Como é que está dito então? O homem para quem olharei é este, 2 pontos. Lembra lá que Deus não é servido por mãos humanas? O homem para quem olharei é este, aquele que me serve com as mãos, que dança para mim, que fica gemendo, caindo no chão, que fica jejuando o dia todo, com fome, com dor de cabeça, que briga com a mulher porque está de jejum e a mulher está perturbando. Mulher, eu estou jejuando, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Você está ficando doida? Eu aqui me esforçando para agradar a Deus e você me perturbando, sua... Já vi muito disso, querido. Muito, mas muito. Não, isso é o Satanás, né? Querendo me tirar da unção. Está aqui, olha. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Olha que maravilha. Pastor, mas e aquele que está lá no templo, lá imolando os animais, oferecendo os sacrifícios para Deus? Olha o versículo 3. O que imola um boi é como o que comete homicídio. Mas estava lá o sacerdote, lá imolando o bicho para Deus, de acordo com a lei. E Deus falou assim: você é um homicida. Eu não quero que você mate boi. Eu quero que você tenha um coração aflito, que você se humilhe, que você se entenda que você é dependente de mim, que você só vive por mim. Não é possível viver sem mim. Olha que coisa mais simples. Mesmo no tempo da lei, Deus já repreendia essas coisas, porque Deus queria apenas ensinar pedagogicamente e não criar uma religião de ritos. Olha o versículo 3 ainda. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Aí você pode continuar a lista. Aquele que levanta as mãos e fica cantando glória, glória, aleluia, que fica com aquelas indumentárias, aqueles véus, fazendo as coreografias. Você pode aumentar o quanto você quiser. O que quer que você faça para Deus que se enquadre em rito, em movimento de corpo, aquilo que está no mundo sensorial, o dinheiro que está no seu bolso, a comida que você deixa de comer, tudo isso para Deus é nada. E quanto mais você serve a Ele com mãos humanas, mais Ele aborrece de você. Por isso que a vida cristã está desse jeito. Eu estou preocupado com o sapato que Josué calça, se o sapato dele está adequado, né? Se o batom da irmã está claro, porque claro pode, escuro não pode. E isso é servir a Deus com mãos humanas. Estou preocupado se um come carne de porco, se o outro não come. Se toma café, se não toma, se trabalha no sábado, se não trabalha. Está preocupado se o outro usa um pano na cabeça, se não usa, se lava o pé, se não lava, se veste uma calça ou se é saia, se bebe cerveja ou bebe suco, se bebe vinho ou não bebe. Está todo mundo preocupado com essas coisas aqui da terra e se esquecem que o reino de Deus não é nada disso. Só experimentará o reino de Deus aquele que tiver o coração como uma boa terra, ou seja, aquele que compreendeu. Nada a ver. Amor não se demonstra por obras.
ainda que o amor se manifeste como uma obra material, a Bíblia diz, ainda que eu dê ou distribua todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, ou seja, essa relação não é direta. É possível você dar todos os bens e não ter amor. Então a grande tolice é a pessoa interpretar amor como sinônimo de entregar bens ao outro, ou fazer alguma coisa material para o outro. Isso pode ter origem não no amor, no orgulho, na pretensão, na presunção, no egoísmo. Por exemplo, quem dá R$1.000 para ganhar 2.000, essa pessoa não é caridosa, ela é esperta. Bem, pessoal, entenderam? Então, a casa de Deus hoje, ela não é uma casa feita por mãos humanas, e Deus não é servido por mãos humanas. O tabernáculo de Deus é vivo. Amém, queridos? Por isso, ao chegarmos lá em Apocalipse, no capítulo 21, quando diz, eis o tabernáculo de Deus, eis o templo de Deus, eis a casa de Deus, dentro da qual Deus habita para que os homens estejam em volta, esta casa é o corpo de Cristo. Esta casa são todos os regenerados, onde Deus habita. Amém? Aí logo alguém vai perguntar, pastor, mas como é que pode essa Nova Jerusalém ser o povo de Deus, esse povo regenerado, esse povo salvo, se a descrição dela é a de uma cidade? Tem muralha, tem porta, tem rua, é porque cada um desses elementos representam algo dentro da revelação divina concernente à glorificação plena dos filhos de Deus. Tá bom?